Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Etc e tal. Meu nome é Alex. Oi, eu sou a Maria e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eutanásia, né? Que é um assunto que é pouco discutido, mas é de extrema relevância. E para falar desse assunto, a gente trouxe a professora doutora Flávia Menezes, graduada na UFRPE e que possui mestrado e doutorado em ciência veterinária e atua como coordenadora do curso de medicina veterinária da UFAP, aqui em Garanhuns, além de ser nossa professora nas disciplinas de anestesiologia e terapêutica veterinária e coordenadora do projeto de extensão Desmistificando a Eutanásia. Professora, é um imenso prazer recebê-la aqui com a gente, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente vê na sala de aula e que muitas vezes as pessoas não sabem muito sobre esse tema. Bom, olá, gente. É um prazer falar desse assunto tão temido por muitos tutores, tão temido por muitos profissionais médicos veterinários, mas que precisa ser abordado de uma forma mais tranquila, de uma forma mais humana, de uma forma mais consciente. Então, vamos falar. Vamos lá. Sim. E para começar, a gente queria saber um pouco sobre o que é a eutanásia e o que as pessoas, os tutores, eles devem saber sobre a eutanásia em si. Bom, a eutanásia, né, a gente não vai falar da etimologia da palavra, uma morte boa, né, é o que ela significa, mas é uma morte assistida, de forma que o animal tenha todo um conforto e findo o seu sofrimento. Então, os tutores eles precisam entender que há uma forma de abreviar o sofrimento do animal, né, de uma forma consciente, de uma forma tranquila e indolor. E como que os tutores eles podem saber que é o momento certo para se pensar em eutanásia quando o seu animal de estimação ele está doente? Bom, primeiro de tudo, eu acredito que de preferência, óbvio, que esse animal ele esteja sendo acompanhado por um médico veterinário, por um profissional, para que todas essas informações, toda a situação do paciente, ela seja discutida entre tutor e profissional. A partir daí, o médico veterinário ele começa a sinalizar, né, a importância de se entender que não há mais terapeuticamente, clinicamente, o que possa se fazer para ajudar aquele animal e que a partir daquele momento, toda a situação ela deve ser repensada por parte do tutor. E quando a gente fala, né, de um animal que está no estágio crônico, né, de uma doença que realmente não há maneira de regredir, sem pensar na eutanásia, que outras maneiras a gente pode fazer para aliviar o sofrimento desse animal? No caso, um tratamento paliativo, algo do tipo. Bom, o tratamento, o termo correto realmente é esse tratamento paliativo, né? É obrigação nossa manter o animal o mais confortável possível a partir do momento que o tutor ele não autorize ou não conceba a ideia de uma eutanásia. Então, a gente tem formas medicamentosas de manter esse animal confortável sem sentir dor. Mas a gente sempre vai conversar com esse tutor, porque para manter esse animal nessa qualidade, né, não seria uma qualidade de vida, mas mais confortável, há um custo. Da mesma forma que é um custo também para a eutanásia, custo financeiro. Né? Mas é nossa obrigação, é inadmissível a gente permitir que o animal com a doença crônica, como você falou, permaneça em sofrimento. Então, há métodos farmacológicos para a gente manter esse animal o mais confortável possível. Entendi. E numa clínica veterinária, como que é conduzido o processo de eutanásia? Bom, uma vez conversado com os tutores e chegada a essa conclusão, a conclusão, né, a gente tem que deixar bem enfatizado que essa decisão de eutanásia tem que partir do tutor, do responsável. Não é o médico veterinário que vai indicar, tá? O médico veterinário, ele vai proceder à eutanásia, mas não é ele que indica. Após conversa com o responsável do animal, ele tem que chegar a essa conclusão de que precisa abreviar o sofrimento daquele seu animalzinho. Então, a partir do momento que se chega a essa conclusão, de acordo com a condição do paciente, é traçado todo um estudo para que seja encaminhada a eutanásia com a técnica e os fármacos mais adequados para aquele paciente. Então, a eutanásia ela é personalizada de acordo com a condição do paciente.
Bom, e falando um pouco sobre o papel do veterinário, que, como a senhora disse, o veterinário ele não tem a função de indicar a eutanásia, mas qual vai ser a função dele na questão da eutanásia e como ele pode fazer para esse processo ser o mais, como posso dizer, tranquilo, assim, para o tutor e também para o animal. Seguindo o princípio de bem-estar animal, né, nós temos uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, a Lei 5.517, no seu artigo 2º, em que o bem-estar do animal ele tem que ser preservado, né, durante o processo de eutanásia. Então, para cada espécie, para cada condição clínica, existe uma metodologia direcionada. E essa eutanásia ela tem que ser procedida de uma forma extremamente natural, em que o animal, quando conversa com o tutor, a gente explica que o animal vai dormir e não vai acordar mais. Então, ela tem que ser o mais natural possível, o mais indolor, né, completamente indolor, porque é um direito do tutor permanecer até o último momento de vida desse animal junto a ele. Claro que a gente sabe que tem tutores que não aguentam esse impacto emocional, né? Mas caso ele queira acompanhar, ele tem todo o direito e é até muitas vezes indicado que o tutor fique perto desse animal, né, até o final. A gente já falou que o veterinário ele não indica a eutanásia, mas como que deve ser a abordagem desse assunto entre veterinário e tutor e qual que é a importância da empatia nesse momento? Normalmente, quando a gente recebe um animal que chega à clínica e que você nunca acompanhou ele e que um tutor chega com essa ideia já formada que quer fazer a eutanásia do animal, a lei federal ela é regida, ela tem que ser respeitada, né, ela é regulamentada. Então, o médico veterinário ele vai avaliar esse animal para entender se aquela condição clínica é condizente com o processo de eutanásia sugerido ou pedido pelo tutor. E uma vez detectado, diagnosticado que realmente aquele animal ele não tem mais condição, não tem mais qualidade de vida, é abordado com esse cliente os métodos que serão aplicados. Da mesma forma que o animal que chega à sua clínica veterinária e que a pedido do tutor para eutanásia, após o exame clínico do animal, você verifica que há um tratamento, que há uma possibilidade ainda de vida para aquele animal com qualidade, a lei também regulamenta e assiste o médico veterinário de não proceder à eutanásia. Emocionalmente, são impactos diferentes, né, até certo ponto. A perda de um animal, independente que você nunca tenha convivido com ele, é grande para um profissional, né? Principalmente quem trabalha diariamente na clínica. E mais impacto ainda, mesmo para o profissional, não só pelo tutor, é proceder a uma eutanásia no animal que você acompanha já a um longo prazo. Então, isso se torna tão difícil para o tutor quanto para o médico veterinário. Então, seria muito uma questão de nunca indicar a eutanásia, mas sim descartar ela até assim, o máximo possível. Descartar a questão da eutanásia, no caso, buscar tratamento e buscar maneiras de remediar a situação do paciente até você ver realmente que não tem outro caminho a seguir. Sim, isso tem que ser pesado, porque muitas vezes você pode, no intuito de não proceder à eutanásia, estar comprometendo a qualidade de vida desse animal. Então, o emocional, ele pesa, né? A gente, muitas vezes, quer um animal doentinho, mas que é perto da gente. Mas não está pensando e não está conseguindo se colocar na situação do animal, né? Em relação ao nível de sofrimento que ele está passando. Bom, e quais são os princípios éticos que o médico veterinário deve seguir para realizar a eutanásia, com a maneira de garantir que vai ser uma decisão bem fundamentada e feita da maneira correta? Bom, princípio de tudo, né? As boas práticas, né? Sempre realizada por um médico veterinário, sempre levando em consideração a condição física do animal, o emocional do tutor. É importante que isso seja considerado na hora da eutanásia para que esse tutor ele possa acompanhar e não ter nenhuma lembrança desagradável desse momento tão difícil. Então, eticamente, tem toda uma metodologia para que essa eutanásia seja procedida sem nenhuma alteração
física, aparente do animal e que o tutor possa e até deva realmente estar próximo dele. A gente sabe que o processo de luto ele é diferente para cada um, né? Cada um enfrenta de uma forma e cada tutor ele vai lidar da forma que ele preferir, que achar melhor também, né? Mas para nós, futuros médicos veterinários ou para os veterinários que já atuam, como que a gente pode melhorar isso? Porque nós sabemos que num dia a gente pode ter mais de uma eutanásia, né? A gente pode enfrentar o luto mais de uma vez. Então, quais são os outros meios que a gente pode procurar? Alguma ajuda, algum profissional que nos ajude a lidar melhor com isso? Já pegando sua pergunta, o luto ele é sentido, ele né, expressado, né? Ele é expressado diferentemente tanto pelo tutor como pelo profissional. Eticamente falando, é importante que o mesmo veterinário, né, ele não proceda mais de uma eutanásia ao dia. Tá? Então, a gente tem todo esse peso, né, que muitas vezes o tutor acha que pra gente é normal fazer, que a gente não tem nenhum apego emocional. E é muito pelo contrário. Né? É a gente que está executando. É a gente que, por mais ético que sejamos, por mais indolor que seja, por mais necessário, há um impacto emocional. Você está pondo fim à vida de um animalzinho, né? Que tem toda uma história com esse tutor. Sim. Tá? Então, esse luto ele é sentido de uma forma extremamente diferenciada para todos que acompanham o processo de eutanásia. Então, algumas pessoas precisam de um suporte profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Para que essa perda ela seja encarada de uma forma mais natural e muitas vezes necessária. Da mesma forma, o médico veterinário, muitas vezes ele precisa de um suporte emocional para que ele entenda que o que ele fez era necessário, era preciso ser feito. Certo. E para finalizar, a gente sabe que em alguns momentos os tutores eles chegam à clínica com a ideia de eutanásia no animal, sendo que o animal ele está bem de saúde ou então ele está doente, mas ele tem um prognóstico bom, ele pode ser tratado, ele pode ser curado. Então, como médico veterinário, ele deve se portar diante desses momentos assim, onde buscam uma eutanásia onde ela não se cabe. Mais uma vez, a gente vai recorrer, né? A gente tem um embasamento de lei, é uma lei federal, onde o médico veterinário ele não é obrigado, a partir do momento que ele avalia um paciente que está sendo trazido para a eutanásia e que se verifica que há um tratamento, há uma perspectiva de vida com qualidade para aquele animal. Então, o veterinário, por regulamentação de lei, ele não é obrigado a fazer. É isso, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Muito obrigada, professora, pela sua participação e também a sua contribuição, né, que é de grande relevância. A gente agradece também a todos os ouvintes e não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, que é @petcetera e também vão dar uma olhadinha, uma conferida no Instagram da professora Flávia também, que é o @eudesmistifico.pibex. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!